Boa noite, igreja. Graça e paz. Pedir para os irmãos abrirem vossas Bíblias no Evangelho de Jesus, no livro de João. João, capítulo 1, verso 14. É um verso, a gente vai ler só um versículo bem conhecido. Enquanto os irmãos abrem João, capítulo 1, verso 14, eu vou ao Pai mais uma vez em oração. Senhor, Deus Todo-Poderoso, grandioso Deus, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, por mais uma semana que se passou. Nós te agradecemos porque o Senhor tem nos ajudado dia a dia, a cada hora. Te louvamos por isso, pelo fôlego de vida que ainda habita em nós, pela oportunidade que o Senhor ainda nos dá de estarmos aqui, tendo a oportunidade de glorificar o Teu nome, de Te cultuar, de Te agradecer. Nós temos a oportunidade mais uma vez, Senhor, de pedir o perdão, de nos arrependermos e termos a chance, Senhor, ainda de sermos salvos, através do sacrifício que já foi feito naquela cruz. Nós te pedimos, Senhor, abençoa cada um dos meus irmãos que aqui está, e que o Senhor esteja à frente de tudo, como sempre está, direcionando os pregadores, o ministério de música, de louvor, em todas as áreas, Senhor. Protege, nos guarda, e nós já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, vamos lá. João, capítulo 1, verso 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Eu estou lendo na NVI. Aquele que é a palavra tornou-se carne, ou o verbo se tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Então, é um verso simples, é um verso que a gente já ouviu muitas vezes, mas eu queria dividir com os irmãos alguns pensamentos sobre quão contraditório é sabermos que o verbo se fez carne. A nossa mente às vezes não alcança isso. É natural que saibamos, né? É natural que nós sabemos que é difícil entender as coisas do céu. Porém, a gente tem que buscar conhecer quem é Deus. Se não conhecermos a Deus como Ele é verdadeiramente, fica difícil a gente entender o quão perdidos ou quão contraditório foi o sacrifício na cruz. Como que pode um Deus santo, todo-poderoso, um Deus criador de todo o universo, um Deus totalmente suficiente, um Deus que é eterno, Ele é a própria eternidade. O que isso significa? Que Deus é a própria eternidade. Significa que antes de existir qualquer coisa, significa que antes dele criar o mundo, os planetas, as estrelas, o universo, ele já era suficiente. Ele é suficiente em si mesmo. Deus, ele não precisava de nada, ele não precisava de ninguém, ele não era carente de amor nenhum, ele não era carente de atenção de ninguém. Deus era totalmente suficiente. Eu falo era para a gente entender que ele já era assim antes da fundação da criação do mundo, antes da fundação do universo. E depois que ele cria o mundo, e ele cria o universo, as galáxias, e ele cria o planeta Terra, as plantas, e até chegar a criar a humanidade, ele ainda continua sendo suficiente. Ele não depende de nenhum de nós aqui para cumprir o que ele tem que cumprir. A missão dele de salvar almas. Ele não depende de nenhum de nós. Deus vai ficar muito triste porque se o Rogério não se converter de verdade, se o Rogério se apostatar da verdade, ele se afastar, ele abandonar a fé, não, Deus não precisa de mim para nada. Ele é suficiente. Esse é o Deus que, mesmo sendo esse Deus suficiente, mesmo assim, ele se entregou numa cruz. E isso é um paradoxo.
Isso é muito contraditório, isso é muito absurdo. Como que pode isso? O leão e o cordeiro, né? O leão que ruge e o cordeiro que é mudo, manso e mudo. Como é que pode essas duas coisas estarem juntas? Pois é, vamos ver um pouquinho aqui. Jesus Cristo, Filho de Deus encarnado, é a personificação mais completa e definitiva dessa beleza, que é esse paradoxo. Um Deus grande, todo-poderoso, totalmente suficiente e infinito, se fazer carne e morar entre nós, viver entre nós, para nos salvar. Nele, essas coisas coexistem. A glória dele, toda poderosa, né, de um Deus todo-poderoso, e um servo, Jesus Cristo, que vem como uma ovelha muda para se entregar e sofrer um sacrifício naquela cruz, não por pessoas más, pessoas boas, mas por pessoas más, pessoas que não mereciam. Jesus não morreu por pessoas boas. Vamos ver aqui. Agora, e aí a gente tem que entender isso, que em Jesus Cristo, esse conceito ele se condensa, né? Que é a presença da eternidade, do eterno, com aquele que vem na terra para viver entre nós como pessoas finitas, né? Pessoas que morrem, e ele morrer ainda. Jesus Cristo ele é plenamente Deus e ao mesmo tempo ele é plenamente homem. E a gente fala assim, mas ele é 100% Deus, 100% homem. Eu já ouvi isso várias vezes. Mas isso deveria nos aterrorizar. Porque exatamente o Evangelho está justamente nessa posição. Quem morreu naquela cruz não foi apenas um homem bonzinho, um homem que veio na terra para morrer no meu lugar e falar, a partir de agora você é santo, você está salvo. Não, a gente está falando de um Deus que veio para receber toda a ira dele próprio sobre si. Um Deus que se entrega num madeiro, se entrega numa cruz para pagar o pecado de pecadores, sendo ele um justo, santo, sem pecado. Isso deveria tirar o nosso sono todos os dias, o tempo todo, em qualquer culto. Vamos lá. No versículo, em Colossenses 2, versículo 9, na NVT está escrito assim, pois nele habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Então toda a plenitude de Deus habitava naquele corpo, no corpo de Jesus Cristo, habitava em Jesus Cristo. E aí é isso que a gente tem que estar o tempo todo se lembrando. Como que pode a eternidade visitar o tempo? Aquilo que é eterno se fazer temporal aqui. Ele mudar a morada dele, um Deus todo-poderoso, toda aquela plenitude, a gente está falando de um Deus todo-poderoso, cheio de glória, tabernacular, né? Ele habitar num corpo, que nós somos o quê? Perante o universo, nós somos um pó, nós somos uma poeira cósmica, e ele se fazer como um de nós, para morrer numa cruz. A gente precisa entender isso. Aquele que é o alfa e o ômega, submeter ao tempo. Imagina, ele é antes do tempo e depois do tempo, e ele vem e se submete ao tempo. A fonte da vida experimenta a morte. O santo se faz pecado. O juiz assume a culpa. O Senhor se ajoelha para lavar os pés. Geralmente quem lava os pés é o servo, é o escravo. Mas ele não. Ele sendo o Senhor, ele veio lavar os pés. O verbo eterno vem para a terra e aprende a falar. O verbo, o criador de todo o universo. O primeiro que fez existir a palavra. Aí ele vem. O sustentador do universo chora nos braços de uma adolescente judia. E ainda assim, nenhuma dessas tensões dissolve ou compromete qualquer desses lados.
que isso significa? E mesmo ele sendo 100% homem, tinha uma missão como homem aqui na terra, o fato dele ser Deus não atrapalhou essa missão dele. E ele mesmo sendo Deus todo-poderoso, cheio de toda a glória, ele poderia fazer isso aqui, ó, e acabar com o universo. Na hora do primeiro tapa que ele tomou ali, na crucificação, ele poderia falar assim, ó, chega, não, chega, tudo tem limite, vai todo mundo para o inferno. Ele poderia usar essa palavra, mas ele não fez isso. Jesus não fez isso. Então, nem o fato dele ser Deus todo-poderoso não afetou 100%, ele 100% Deus e 100% homem. Isso não prejudicou nem um lado nem o outro. Isso é a beleza. A gente fala de beleza, a gente fica se apegando a coisas do mundo que a gente acha bonito, né? Mas você pode olhar aí, época de primavera, as árvores todas floridas, tudo colorido, e você fica admirando as coisas que Deus criou. Só que tudo é passageiro, né? E o que é beleza de verdade é isso. É um Deus todo-poderoso demonstrar o seu amor de tal maneira, se entregando numa cruz. Um Deus todo-poderoso se fazendo um de nós e morrendo numa cruz. Não faz sentido. Em resumo, eu vou pulando aqui, senão eu vou tomando muito tempo. Vamos seguir aqui. Em Filipenses, capítulo 2, do verso 5 ao 8, eu vou ler na NAA. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Porque ele é Deus. Como você deixa de ser Deus, né? Mas ele tinha que reter isso. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. A cruz, ela se torna, nesse mesmo momento, ela se torna tribunal e altar. O juiz assume o lugar do réu. Justiça e amor se unem na cruz. Lá em 2 Coríntios 5:21 confirma isso. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Em Romanos 3:26 está assim: com isso Deus demonstra a sua justiça no tempo presente, a fim de ser justo e justificar aquele que tem fé em Jesus. Outra coisa que na cruz nos mostra, majestade mansa. Majestade é uma palavra que mostra que a pessoa é majestosa, a pessoa tem todo o poder, a pessoa tem glória, a pessoa tem autoridade, a pessoa ela é soberana. Mas aí na cruz se mostra uma majestade mansa. Cristo é rei que toca feridas, e é uma força que serve. Em Mateus 11, 28 e 29 está assim: venham a mim a todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. É bonito isso, mas se você, de novo, forçar sua mente e você falar, poxa, esse quem está dizendo isso é o Criador de toda a terra, é o Criador de todo o universo, quem está falando isso é o próprio Criador. Aí isso você dá um parafuso na tua cabeça. Em João 2,17 está assim: os meus discípulos se lembram que está escrito, o zelo da tua casa me consumirá. Olha outro exemplo aqui, quando Cristo vai para a cruz, olha outro exemplo de paradoxo aqui, a soberania que se rende. Só quem é absolutamente livre pode entregar por completo. E aí Deus mostra isso, né? Somente aquele que realmente é livre pode se entregar, né? Porque nós não somos livres, né? Quando nós estávamos no mundo, nós éramos o quê? Escravos do diabo. Éramos servos do diabo. Aí nós nos arrependemos, nós aceitamos Jesus. Logo nós passamos a ser o quê? Servos de Deus. Então nós não entendemos o que é liberdade. Então só existe um que realmente entende o que é liberdade. Por isso ele reina e ele faz o que ele fez. Eu estava
soberania que se rende, né? Foi isso que eu falei. Mateus 26:39. Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Aí ele mostra o que é liberdade, né? Ele é o próprio Deus, ele poderia não tomar aquele cálice, se ele quisesse. Mas como ele é livre, ele falou, não, eu não quero tomar esse cálice, porque eu sou 100% homem, eu sei o que vai vir. Eu sei o sofrimento que vai vir. Mas seja feita a tua vontade. Em João 10:18 diz assim, ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu mesmo a dou. Tenho autoridade para dar e para revê-la. Ele está falando da vida dele, ele mesmo está falando assim, eu entrego a minha vida. Vocês estão cumprindo aí, segundo o pecado de vocês vão me matar no madeiro. Mas não é porque vocês, é porque eu deixo, eu permito. É a minha vontade, satisfazer a vontade do Pai. O cordeiro é aquele que é manso, é aquele que não almeja ambição nenhuma. Mas aqui, Cristo, ele é o cordeiro que reina. Olha outro paradoxo, né? Um cordeiro que reina. Em Apocalipse 5:6 está assim, vi no meio do trono um dos 4 seres viventes, e entre os anciões em pé um cordeiro como tendo sido morto. Apocalipse 5:12, digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Seguindo aqui, um juiz que é justo e ao mesmo tempo que ama, aquele que condena o pecado, mas ama o pecador. E por que é isso? Porque Jesus Cristo é o mesmo que diz, venham, mas também é o mesmo que diz assim, aparte-se de mim. Em Mateus 25:31 está assim, quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da tua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, Jesus Cristo vai fazer isso, venham benditos de meu Pai. Mas um pouquinho mais para frente no texto vai dizer assim, e aos que estiverem à esquerda, apartem-se de mim, malditos. Então esse é o Deus que ama, ele é juiz e ao mesmo tempo ele é amor. Então a gente nunca pode esquecer que Deus ele é o quê? Ele é a justiça perfeita e misericórdia infinita. E aí a gente tem que entender. Então se você olhar Deus como uma justiça perfeita, você vai entender que todos nós estamos perdidos. Todos nós estamos ferrados. Porque a justiça dele é perfeita. Então nenhum de nós merece entrar no céu. E isso é fato. Ah, mas eu era uma boa pessoa. Aí Deus precisava de mim. O que seria de Deus se Deus não me encontrasse? Ainda bem que Deus sempre conheceu o meu coração. Isso é mentira. Deus conhecia o teu coração. Perdido, em trevas, condenado ao inferno. Realmente, ele conhecia. Mas ele te amou. E ele te resgatou das trevas. Vamos lá. Então vamos lá. Cristo se oferece como propiciação. Então precisava de um sacrifício para apaziguar a justiça e a ira de Deus. Então algum sacrifício verdadeiro teria que ser dado para pagar os nossos pecados. E aí não podia ser um cordeiro qualquer, um animal qualquer. Tinha que ser alguém justo, para morrer por outros injustos. E esse quem se fez para morrer em nosso lugar foi Jesus. Não porque Deus é sanguinário, mas porque Deus é justo. E porque o amor divino é tão radical aqui é no sentido de, exige tanta intensidade, tanto amor extremo, que ele mesmo ele suporta o que exige. Então ele exige uma justiça radical e ele mesmo cumpre ela em si mesmo, matando Cristo, ou seja, o próprio Deus matando Deus. Esse é o amor que, ao manifestar-se, incorpora em si a fúria da justiça, e essa é a justiça que, ao cumprir-se, irradia a misericórdia. Então, quando Deus aplica a sua justiça, ao mesmo tempo, e quando ele aplica essa justiça, irradia a misericórdia para nós. Não há atalho, não tem como erradicar
misericórdia para nós se não tivesse essa punição sobre o justo, sobre Cristo. O Calvário é o único caminho possível. Na cruz vemos que o pecado é tão sério que requer sangue, mas também que a graça é tão forte que oferece sangue. Cristo não foi vítima de uma injustiça, ele foi a justiça em pessoa, oferecendo-se pela injustiça dos outros. O resultado dessa convergência é tão impactante quanto transformador. O pecador justificado não é alguém que escapou da justiça, mas alguém que foi alcançado por ela através da graça. Ele não está fora do alcance da ira divina, mas sob a sombra daquele que a suportou em seu lugar. E por isso pode entrar com confiança nos Santos dos Santos. O véu se rasgou não porque Deus se tornou indulgente, ou seja, uma pessoa que perdoa e desculpa com facilidade. Não, mas porque Cristo foi esmagado. Então assim, Cristo foi esmagado. Senão, não há caminho para o céu. E esse é o paradoxo que salva um Deus que pune e pecado. E esse é o paradoxo que salva um Deus que pune o pecado e perdoa o pecador. Então, o pecado tem que ser punido. Não há negociação para isso. Mas, ao mesmo tempo, ele perdoa o pecado. Um filho que morre pelas transgressões dos que matam, um sangue que clama por justiça e oferece perdão. Aqui a ira se transforma em reconciliação e a espada do juízo se torna a ponte de acesso. Em Hebreus 4, versos 14 a 16 está assim: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Verso 15: porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Verso 16: portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Esse último verso, né, de Hebreus, ele está falando de uma forma assim que a gente tem que entender. Não basta só entender que Deus é grande, maravilhoso, todo-poderoso, e ele se fez carne, morreu numa cruz, e agora, se nós virarmos crentes, nós estamos salvos. Não. A gente tem que entender que tudo isso foi necessário acontecer, mas tudo isso já estava planejado antes da fundação do mundo. Não é que Jesus veio, o homem caiu, nossa, deu tudo errado, agora eu tenho que consertar a lambança que os homens fizeram. Não foi isso que aconteceu. Antes da fundação do mundo, isso já estava previsto, e o próprio Cordeiro falou assim: vai assim que vai acontecer, e eu vou lá, e eu vou me entregar, e eu vou morrer por eles, eu vou me fazer pequeno como eles, e por amor eu vou salvá-los. E foi assim que aconteceu. Amém, irmãos? Essa é a palavra que eu tinha para deixar com vocês. Pode louvar ao Senhor, vamos aplaudir ao nosso Deus Todo-Poderoso.